Olá, turma! Que prazer estar novamente com vocês no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou o professor Gilvan, estamos juntos mais uma vez para podermos aqui estudar um pouco sobre matemática. E em nossa aula de hoje nós temos a oportunidade de juntos desenvolvermos aqui com você, falando sobre esse assunto tão importante, faz parte do nosso dia a dia, os números que nos acompanham sempre e fazem parte do nosso cotidiano. Antes, nós iremos aqui destacar e desenvolver com vocês essa habilidade, que é resolver situações, problema, envolvendo noções de porcentagem, o que nós vamos passar aqui agora em diante a esse estudo. Antes, eu gostaria de ler com vocês esse anúncio aqui. Prestem bem atenção a esse texto. Olha só, estima-se que a população mundial chegará a quase 9 bilhões no ano de 2050. Isso exigirá um aumento de 50% na produção de alimentos, pelo crescimento da população, ao chegarmos lá no ano 2050. Tá certo? Então, esse é um desafio para produtores de todo o mundo. Veja quanto a população chegará a crescer até o ano 2050. Mas eu gostaria ainda de perguntar a todos vocês, você sabe o que significa 50%? Então, vou explicar aqui a você esse símbolo, o que ele significa, tá certo? Esse símbolo ele quer dizer porcento, olha só, tá? Ele significa que o inteiro foi dividido em 100 partes iguais, ou seja, é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor, lembre-se, tá certo? Aí aqui a gente pode estar fazendo essa comparação com 100 ou porcentagem, tá certo? Que é usada em muitas situações do nosso cotidiano. Exemplos aqui eu trago para vocês na apresentação de resultados de pesquisas, na comparação de salários e verificação de diferenças de preços. E para a gente poder fazer uma análise melhor, eu trouxe aqui para vocês esses dados, certo? Através do gráfico aí que apresenta a população mundial aí nos anos, aqui ó, desde 1950, tá certo? Aí nós vamos aí ó, crescendo nos anos 1970, 1980, 1990, veja aí como foi crescendo aí a população. Chegando ao ano 2000, 2010, no ano de 2016, e aí a gente chega até ao ano de 2050, que aí a gente faz aí já um vislumbre de quanto essa população ela vai crescer e o quanto também a produção de alimentos será preciso, o aumento. Tá certo? Nesses 6 continentes aqui, ó, aliás, nós temos aqui mas temos os 6 continentes, certo? Em todo esse planisfério. Mas é preocupante um pouco porque essa população ela vai ter o seu acréscimo de pessoas. Então, é preciso que se tenha uma produção maior até chegarmos lá. Mas aqui, passando um pouco adiante o nosso estudo de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês aqui alguns cálculos que envolvem a porcentagem, tá certo? E lembrar a todos que para calcular uma porcentagem, nós podemos transformá-la em um de seus equivalentes. Quais são eles? Vejam só. Aqui eu vou apresentar a vocês de início a fração decimal, como nós também temos o número decimal. Mas falando da fração decimal, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Vejam só, eu tenho aqui ó, 40% de 100. E aqui a gente pode transformar aqui esse cálculo de 40% de 100, calculando da seguinte maneira, onde nós podemos aqui transformar aqui, ó, 40% em uma fração vezes 100 sobre 1. E aqui quando você faz o cálculo de 40 vezes 100, você vai ter um total de 4.000 sobre 100, ou 4.000 centésimos, certo? Essa foi a transformação
que houve aqui ao transformar aqui esses equivalentes. Já abaixo aqui eu tenho outro exemplo, que é de 40% de 200. Da mesma forma você vai fazer esse cálculo, certo? 40% de 200, eu vou ter aqui 40 centésimos vezes 200 sobre 1. 40 vezes 200 eu vou ter um total de 8.000 centésimos, 8.000 sobre 100. Então lembre-se, para calcular a porcentagem de um número qualquer, pode-se transformá-la em fração decimal e multiplicá-la por esse número. Tá certo? Veja também aqui o outro exemplo. A gente vai seguir aqui a sequência. Como fazer o cálculo transformando agora a porcentagem em número decimal. Vimos lá a transformação da porcentagem para fração. E agora a gente traz aqui um outro exemplo, que é transformar a porcentagem em número decimal. Aqui eu tenho 40% de 100, então agora, podendo transformar esse 40% de 100, transformado aqui eu tenho 40 centésimos vezes 100, que será igual a 40. Observem bem aí o cálculo. Um outro exemplo aqui que eu trago a vocês é 40% de 200, que aí transformado para número decimal eu tenho aqui 40 centésimos vezes 200, que será igual a 80. Lembre-se, tá? Outra dica que eu trago a vocês, que é para calcular a porcentagem de um número qualquer, pode-se transformá-la em um número decimal e multiplicá-la por esse número. Ok? Chegamos à parte principal e agora é com você, tá certo? Esse momento do desafio é muito importante e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção agora. O desafio diz assim, olha, na turma de Cláudia há 36 alunos. Numa conversa sobre esportes, a professora descobriu que 50% da turma pratica futebol e apenas 25% pratica o quê? A natação. E aí você vai analisar na sequência aí as seguintes questões. A primeira diz assim: quantos alunos praticam futebol? Analisa bem lá, ó, a questão para que você possa responder direitinho. E na letra B, quantos alunos praticam natação? Tá certo? Reflete lá no que nós acabamos de estudar. Acesse direitinho, responde lá o portal, mas não esqueça de dar o seu like lá, tá certo? E aí nós nos veremos até o próximo encontro, tá? Um abraço a vocês e até a próxima.